Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Fukushima, por exemplo, causou um transtorno em muitas políticas energéticas em alguns países que estavam querendo avançar com o nuclear e a Alemanha, por exemplo, resolveu fechar os reatores nucleares lá da Alemanha. Foi uma postura que o governo alemão tomou, que hoje eles compram energia da França, que é nuclear. Que é nuclear, mas e foi um impacto muito grande. Mas em Fukushima, por exemplo, não foi um acidente nuclear de Fukushima. Fukushima foi um terremoto e um tsunami. A gente teve um acidente? Teve. Algo que não deveria ter acontecido? Concordo. Não estou desmerecendo o que aconteceu. E foi uma das coisas que, como eu falei, o setor nuclear faz muito bem. Existem lições aprendidas de Fukushima e que todos os reatores do mundo estudaram o acidente de Fukushima e implementaram medidas ou analisaram para ver se existia necessidade. Alguns não tem necessidade, a gente está de boa. Não, existe a necessidade, vamos fazer isso. E aí, mas assim, teve gente que durante o tsunami, o terremoto, se escondeu dentro do reator. A radiação aos redores de Fukushima é mais baixa do que a radiação natural de outros lugares, sabe? E aí, de novo, não estou desmerecendo, é algo que realmente não deveria ter acontecido. Foi uma tsunami acima do que eles estavam prevendo, e enfim, tem esses fatores e tal. Mas as pessoas falam de Fukushima como se fosse o acidente nuclear e ponto, né? Se esquecem que o que realmente matou um monte de gente foi a tsunami lá, né? Teve um terremoto, depois teve uma tsunami de não sei quantos metros, 14 metros, alguma coisa assim. E aí falam como se Fukushima tivesse arrasado, morrido um monte de gente. Não teve isso, gente, não teve. E de qualquer forma, houve um acidente sim, né, no Fukushima, que não foi uma explosão nuclear, porque eu lembro que eu estava entrando na faculdade quando Fukushima aconteceu e minha mãe viu aquela filmagem, né, de Fukushima e falou: meu filho, tu não vai estudar isso não. Não, eu falei: mãe, deixa eu entrar na faculdade e descobrir o que aconteceu e aí eu te conto. Mas realmente causa um medo nas pessoas, porque a gente não conhece, não sabe o que está acontecendo. E uma usina nuclear nunca pode explodir como uma bomba nuclear, sabe? Não tem esse poder. O que aconteceu em Fukushima foi a panela de pressão, sabe? Se você não tem a válvula de escape, ela explode. Um acúmulo de hidrogênio ali, de gases dentro do prédio, não tinham como escapar. E aí explodiu o prédio de contenção ali. Mas isso causou algum impacto? Ou a explosão já foi o impacto? Teve liberação de radiação, porque o prédio de contenção foi danificado. Sim. Né? E aí o que estava contido ali, enfim, agora ficou exposto. Mas não não foi uma explosão que o combustível explodiu, sabe? Que o combustível nuclear explodiu. Não foi isso. Que as pessoas, eu lembro de estar na televisão, ver retratando como se fosse uma explosão de uma bomba nuclear dentro do reator. E não foi isso. Foi uma pressão, não teve alívio de pressão dentro daquele reator. Vê se tu acha esse vídeo, faz tempo que eu não vejo. Eu vi na época lá, eu não lembro como é que é, do que a gente tá falando agora. Eu não lembro exatamente da imagem, do que aconteceu. Acho que vai ser legal pra galera pra ver isso aí e a gente ver o que aconteceu nesse dia. Fukushima Explosion, talvez tu ache. Não, e tem um documentário que eu... Talvez seja esse. Aí, ó. Aí. Então, não foi uma explosão nuclear. E aí eu nem gosto dessas imagens muitas vezes, porque é o que as pessoas ficam na memória, sabe? Tipo, melhor não fazer reator nuclear, porque olha o que pode acontecer. E foi falta de um escape, uma válvula de escape, sabe? Que teve acúmulo de hidrogênio dentro do prédio de contenção ali e teve a explosão. É isso aí. Mas não... Isso não é um acidente nuclear, como as pessoas acharam que era. Não, teve realmente, por conta da explosão que danificou completamente a estrutura
da contenção, que é uma das barreiras de segurança que previne a liberação de radiação para a atmosfera, para o meio ambiente, houve a liberação. Mas não é uma explosão, não foi uma explosão tipo, o reator nuclear explodiu, o urânio que estava lá entrou em explosão. Não foi isso, entendeu? Foi uma explosão de pressão, foi acúmulo de pressão dentro de um e aí o que eu falei, uma panela de pressão. A panela de pressão, quando a gente está fazendo feijão, sei lá, tem aquela válvula de escape ali, não tem? Tipo, vai tirando ar. Se você não tem aquilo e você continua com fogo ligado, vai tendo um acúmulo de gás ali dentro, até um ponto que a panela explode. E aí aconteceu isso lá dentro. Teve um acúmulo, e aí até o ponto que houve a explosão. Mas não foi o combustível. O urânio foi, pegou fogo e explodiu tudo. Não foi isso. E esse acidente ele foi estudado e a tecnologia, o que a gente aprendeu com isso já foi implementado nas usinas? Depois ele um dos piores, né, que foi o principal motivo, foi essa falta de escape. E o que eles chamam de station blackout, que tipo, eles não tinham recursos de fazer o desligamento seguro do reator porque eles precisavam de energia para desligar o reator. E eles não tinham, porque o tsunami tinha alagado o trem diesel que eles tinham, que é um gerador a diesel, porque sempre tem redundância, então não consegue desligar normalmente, tem uma fonte externa de energia para trazer e para desligar. Aí a tsunami tinha alagado. E aí causou com que eles não tivessem como fazer o desligamento seguro do reator. E aí, enfim, o reator continua ali produzindo produzindo calor e sem ter como desligar e sem refrigeração, enfim. E aí, esse reator é um reator diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo. É um reator de água em ebulição, esse que tem do Japão. Não é um reator de água pressurizada, é um outro tipo de reator. Que tem um ciclo a menos de proteção. E fora isso, foi feito sim, o que a gente chama de lições aprendidas, estudos de Fukushima, tudo que foi uma análise, órgãos reguladores que fizeram e aí foram estudar, e aí tanto já foi implementado medidas como alguns países perceberam que eles estavam protegidos já daquilo, como novas tecnologias que já estavam em andamento quando isso aconteceu, já perceberam que não teria risco. Por exemplo, esse reator que eu mencionei, que a minha empresa está colocando em construção, construiu na China, está construindo nos Estados Unidos e tal, ele não precisa de energia para desligar, porque ele já faz isso através de gravidade. Então, se acontecesse isso com esse reator, perdi, deu blackout na central nuclear, não tenho energia, o reator desliga de qualquer forma, automaticamente. E aí não teria acontecido esse acidente. Entendeu? Então, não teve essa quantidade. O pessoal fala de Fukushima como se, Fukushima, morreu um monte de gente. Não teve, gente, não teve essa morte de Fukushima, assim. As mortes foram tsunami e terremoto, sabe? E teve liberação de radiação? Teve liberação de radiação. E não deveria ter acontecido. Não vou nem discutir com isso. Com certeza não deveria ter acontecido. Mas essa liberação de radiação não causou muitos problemas? Ela foi... Não, aí tem que entrar todo num estudo, porque tem os ventos entram em fator para onde foi a radiação, porque tem o que a gente chama de pluma radiativa, qual era a direção do vento, para onde levou, aí levou para o mar, levou para a terra, aí tem tudo isso que foi estudado e tal. Mas causou isso, o Fukushima, na verdade, mais do que Chernobyl, eu acho, causou o posicionamento mais recente de alguns países contra a tecnologia nuclear. E assim, é o que eu falo, essa falta de diálogo, essa falta de conhecimento causa muitas dessas decisões, sabe? De tomar uma postura contra uma tecnologia que tem tanto potencial positivo para a humanidade.